Olá, meu amigo, minha amiga empreendedora, tudo bem com você? Meu nome é Sandro Moreira, nós vamos falar sobre segmentação de mercado. Se você é empreendedor e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, tá? Aqui você vai ter conteúdos relacionados à sua vida empresarial. Também comenta aí o que você está achando, qual que é a sua dúvida, ou de repente dê uma sugestão de um próximo vídeo. E também, por favor, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja precisando desse tipo de conteúdo. Eu vou aqui para o meu computador para seguir aqui o passo a passo, para ficar bem bacana aí para você que está assistindo. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre segmentação de mercado. O que é segmentação de mercado? Eu vou te falar aqui agora. Quais os tipos de cliente que você precisa? Por que segmentar? Nós vamos falar também para que serve a tal da segmentação do mercado. Enfim, nós vamos começar então. São 4 tipos de segmentação de mercado que você precisa entender e fazer, né? Elas são demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas antes, deixa eu falar sobre o que é a tal da segmentação de mercado. Da forma teórica, segmentação de mercado é o seguinte: são escolhas que a sua empresa faz para atingir determinado tipo de cliente. Ou seja, quando você segmenta, você imagine, vou dar um exemplo prático aqui para que você consiga entender melhor. Segmentação de mercado, imagine uma pescaria, você tem um mar aberto para você pescar. E no mar tem vários tipos de peixe. Só que quando você segmenta a sua pescaria, você já sai para pescar sabendo onde você vai pescar e qual tipo de peixe você quer pescar, certo? Uma pescaria mais assertiva, ela vai onde tem os cardumes, exemplos de sardinha. E o barco costuma voltar lotado de sardinha. A segmentação de mercado é mais ou menos isso. Você tem que saber quais são os clientes certos para você, porque você vai atingir muito mais clientes com um esforço muito menor. É isso, resumindo a história. Mas vamos lá para o passo a passo. Para que serve a segmentação? Para você atingir, por exemplo, o próximo passo. Depois que você definiu o seu cliente ali, o tipo de cliente, o que ele gosta, qual que é a idade dele, a renda dele, onde que ele mora, vai ficar mais fácil para você tomar uma próxima atitude, por exemplo, em relação ao seu marketing, o seu time de vendas. Fica mais assertivo. Ele sabe para onde que ele vai, ele sabe qual bairro, ele sabe se ele está falando com um adolescente ou se ele está falando com uma pessoa mais madura, certo? A comunicação ela é diferente, percebe? Se você grava um vídeo aí na sua loja, por exemplo, a sua loja é de roupas infantis, você tem que saber que você está trabalhando ali para um público específico. Normalmente você vai estar falando com mães de crianças, né? Porque normalmente é ela que vai tomar a decisão de compra ali. Vamos lá, facilita o posicionamento na mente dos seus consumidores. Quando você fala de forma genérica, né, de forma geral, você atinge, né, atira para tudo quanto é lado. Mas quando você é mais assertiva na comunicação, você tem como tocar naquele tipo de pessoa. Você, através das segmentações, você tem como atingir, por exemplo, o tipo de comportamento do seu consumidor. Vou dar um outro exemplo aqui. Pessoas que gostam de filmes, que consomem filmes. Você vai ter uma forma de falar, de chegar para esse tipo de consumidor. Você não vai falar de qualquer coisa, você vai começar a comunicar ele, por exemplo, chamar a atenção dele para um filme com a cena de pipoca ali numa sala com a família, chamar a atenção para o próximo filme da Marvel que vai ser lançado, né? A forma de se comunicar com essa pessoa vai ser diferente. Se você tem lá, sei lá, um salão de beleza e o seu público é feminino, você vai se comunicar com mulheres que tenham a intenção, por exemplo, de ficar mais bonitas. Tem muita mulher que não tem muito interesse em beleza. Não que elas não vão procurar o seu salão de beleza. Pelo contrário, uma hora ou outra elas vão e você acaba atingindo. Só que quando você fala exatamente com aquela mulher que tem interesse em ficar loira ou cortar o cabelo curtinho, e ela está na faixa lá dos seus 30 anos, por exemplo,
a sua comunicação vai ser mais voltada para ela. Se fosse uma menina de 15 anos, o cenário, por exemplo, as pessoas em volta, quem ia fazer o vídeo, por exemplo, seria uma pessoa diferente do que atingir uma mulher de 30, 40 anos, certo? Vamos lá. E outra coisa também que a segmentação ajuda muito é em relação à prateleira infinita e o dilema da atenção. Para você chegar nessa pessoa, você imagina que ela já passou por várias situações. Imagina uma pessoa saindo de casa ou ligando a televisão ou pegando o celular. Olha quanta notícia tem ali. Se você não for assertivo na comunicação, se você não souber o que atrai a atenção dessa pessoa, muito provavelmente ele vai se perder ali no meio dos seus vídeos, no meio dos seus conteúdos e não vai assistir nada, vai passar pelo seu conteúdo ali batido. Então percebe como que é importante você aprender a segmentar? Falar exatamente o que a pessoa quer ouvir através da sua arte, através do seu carro de som na rua, através do seu panfleto, através do seu impulsionamento, por exemplo, aí no Instagram, Facebook ou até mesmo aqui no YouTube. Vamos passar aqui para o próximo slide aqui. Eu não estou liberando esse slide para você porque não importa, tá? Se fosse interessante, com certeza eu abriria, tá bom? Vamos lá. Como eu já disse, a segmentação ela pode ser de 4 tipos: demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental. Nós vamos falar sobre cada uma delas agora. A segmentação serve para ser eficiente e para ser eficiente, certo? Para ser eficiente, a segmentação ela deve seguir alguns critérios, que são os seguintes: ela tem que ser mensurável, ela tem que ser relevante, ela tem que ser acessível, ela tem que ter um diferencial e ela tem que ser acionável para que a segmentação seja eficiente, né? Eficaz. Não adianta, por exemplo, você segmentar e você perceber que ela não é mensurável, ou seja, não dá para medir os resultados. Então, eu não posso contar, não posso medir o resultado. Então, não resolve. Se a sua segmentação, você percebe ali que você segmentou, criou ali o produto, coisa e tal, mas não faz sentido para as pessoas. Exemplo, se você criar aí, né, o seu negócio, seu produto, por exemplo, for caneta para canhoto. Faz sentido? Não faz sentido, porque a caneta para destro também funciona para canhoto. Então, agora, por exemplo, a cadeira, né, de escola ali que você senta, escreve, faz total sentido ela ser para canhoto. Percebe que você precisa dar sentido na sua segmentação ali, o seu produto, o seu serviço, ele tem que fazer sentido para o seu cliente. Ele tem que ser acessível, é fácil de atingir, fácil de comprar. Não adianta você faz uma segmentação, tem um produto ali e você segmenta o cliente, só seu cliente está lá na Conchinchina. Apesar de que hoje tem internet, mas o seu produto é tão grande, tem que ir por container, você tem 2 clientes só. Então, não faz sentido, não é acessível. Tem que ter um diferencial. Existem muitas coisas semelhantes. Tem muita coisa semelhante, não tem um diferencial em nada. Então, também é importante você se ligar nisso. Por exemplo, a água, né? Uma garrafinha de água ali, qual que é o diferencial? A pessoa não faz sentido, ela vai comprar água em qualquer lugar, se ela tiver com sede. Entendeu? Então, assim, alguns tipos de produtos, alguns tipos de segmentação, você tem que ver se tem algum diferencial ali para que você consiga atingir esse cliente potencial. A segmentação também ela tem que ser acionável, ou seja, é fácil, é rápido de solucionar ao cliente. Como eu disse aqui, a questão do transporte, às vezes não é acionável, você tem alguma coisa ali tão grande, você segmenta, seu cliente está lá do outro lado do mundo e vai chegar a tempo? Não vai chegar a tempo, então não é acionável, você tem que mudar a sua estratégia aí, tá joia? Então vamos lá. Primeira segmentação é a geográfica. Diferentes regiões com hábitos, estilos diferentes, facilita o planejamento de marketing e análise de competitividade da região,
Conhecer detalhes do local onde pretende atuar, direcionar esforços da equipe de vendas. Isso tudo ajuda muito quando você faz uma segmentação geográfica. A segmentação geográfica, ela normalmente, ela não é difícil de fazer e você vê muito isso, né? É fácil você ver um tipo de segmentação em alguns estabelecimentos em relação à geográfica. Você coloca ali o seu estabelecimento num determinado bairro, você coloca ali os seus panfletos em locais específicos. Então esse tipo de segmentação ele é mais fácil e mais compreensível. Agora vamos para a segmentação geográfica que eu acabei, a demográfica que eu havia antecipado. É tudo aquilo que a gente vê no estágio da vida que está. Exemplo, quando você segmenta de forma demográfica, você quer saber se é homem ou se é mulher, qual a renda, qual a faixa etária. Num cenário, se você quiser atingir um público AB, o cenário tem que ser diferente. Não pode ser em qualquer lugar, uma gravação tem que ser uma gravação boa, ou um panfleto tem que ser um panfleto bacana, ali, bem estiloso, com produtos ali que agreguem valor, tá bom? Vamos lá, demográfica, já foi geográfica, demográfica, agora nós vamos falar sobre a psicográfica. O que seria? São traços psicológicos, o estilo de vida dessa pessoa, tipo de personalidade. Se a personalidade, você vai direcionar o seu produto aí para alguém que tem a personalidade mais forte, né? É uma roupa, por exemplo, um jeans mais para roqueiro, ou é uma roupa de malhar para homens, é um produto, por exemplo, de emagrecimento. Então, se você tem que entender qual que é o estilo de vida, o tipo de personalidade, a classe social, os valores, as crenças, se é religioso, se não é religioso, quais são os valores, né? O que essa pessoa pensa. Esse é o tipo de segmentação psicográfica, traços psicológicos. É bom que você entenda isso. E assim, não pense que você tem que saber de tudo. Você vai trilhar ali, você vai criar uma pessoa, né, o que ela pensa, mais ou menos. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre não, tá? E nem quer dizer que fora desse personagem que você criar, não existe peixes. O mar continua ali cheio de peixes e às vezes você vai pegar não só sardinha, mas vai pegar uma tilápia ali também. No mar não, né? Provavelmente você vai pegar um outro tipo de peixe ali, porque a tilápia é só na água doce. Mas você vai pegar ali, por exemplo, aí um atum. Acertei, beleza. Meus amigos pescadores aí vão me zoar agora. Mas vamos lá. Lifestyle, tipo de personalidade, já falei, classe social, valores e crença. Isso é da segmentação psicográfica. Agora, a segmentação comportamental. Por que eu tenho que entender sobre o comportamento das pessoas? Imagine se você está querendo vender roupa para skatista, entendeu? O que essa galera gosta? Quais os lugares que eles frequentam? Então, você imagine aí uma situação que eu tenho que fazer uma campanha de marketing para vender camisetas voltada para essa galera. Então, a forma de me comunicar com eles tem que ser muito aproximada com o comportamento desse tipo de pessoa, entendeu? Então, é isso. Ocasião de uso, benefícios do seu produto, estágio de aptidão. A pessoa ali, você está vendendo skate, ela está no início, você está vendendo, né? Como que você vai comunicar? Você está vendendo para quem não sabe nada? Você está vendendo para quem já tem uma certa experiência, já é um profissional? Isso tudo vai fazer com que os seus esforços de comunicação ali no seu time de vendas, comunicação no marketing ali, vai ser direcionado para a pessoa correta e que tenha uma maior probabilidade de comprar o seu produto. Atitude em relação ao serviço, grau de lealdade. Isso tudo também é importante. Tem marcas, por exemplo, que as pessoas até tatuam o seu logotipo, você sabia disso? A Harley Davidson, por exemplo. A Apple, você arruma uma briga com algumas pessoas se você falar que você não gosta do iPhone. Então, esse tipo de coisa vai influenciar na sua comunicação.
Qual que é o grau de lealdade? Qual que é a atitude em relação a esse produto ou serviço seu? Se você tentar vender esse produto para essa pessoa, ela, não quero saber disso. Então, você vai direcionar os seus esforços para outra pessoa. Você não vai ficar gastando seu tempo, sua energia e seu dinheiro para quem não quer o seu tipo de produto, certo? E finalizando aqui, que também é muito importante você entender um pouco, é a segmentação B2B. O que seria isso? Não direta, a sua venda não vai ser diretamente com o consumidor direto, mas sim com uma outra empresa que vai vender para o consumidor direto. Só que ninguém vende para a empresa, na verdade, né? Nós vendemos para uma pessoa que está comprando ali dentro da empresa, correto? Mas algumas coisas é bom que você saiba. Por exemplo, a localização. Você vai conseguir entregar o seu serviço, o produto lá de forma tranquila, a tempo? Qual que é o porte dessa empresa? Qual que é o porte que está ali? Qual que é o setor que ela atua? Qual a quantidade de funcionários que ela tem? Quantidade de filiais ou franquias? Qual o capital social dessa empresa? Qual que é o faturamento dessa empresa? Qual que é o faturamento presumido? Você não precisa saber disso tudo. Mas eu estou falando isso aqui para você ter uma noção, para você começar a praticar segmentação. Talvez não seja o seu caso, mas é bom que você saiba. O conhecimento é poder. Tá bom? Então espero que você tenha entendido aí o que é segmentação. Pode perguntar aqui, se tiver alguma dúvida a gente tenta esclarecer. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer. Nós estamos começando a nossa jornada aqui no YouTube, tá bom? E aperte aqui o sininho para que você receba as notificações aí de novos vídeos aqui no canal. Tá? Foi um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho de segmentação e logo aí virá novos vídeos aí também para empreendedores que desejam se atualizar e estudar um pouquinho mais sobre os seus negócios e entender esse mercado. Tá joia? Um grande abraço, fique com Deus e até. Valeu!